Olá, viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. Hoje, dia 14 de janeiro de 2026, eu, Alexandre Sequeira Ribeiro, volto a estar aqui convosco para vos colocar a par do que aconteceu nas últimas 24 horas no mercado de transferências e começamos o episódio de hoje com o nome de Bruno Fernandes, que é o grande nome deste episódio. Bruno Fernandes tem aqui um dossiê delicado com vários capítulos e para os percebermos a todos temos de recuar até ao início da temporada. Como é sabido, é de conhecimento público, Bruno Fernandes teve sondagens, propostas que envolviam muitos milhões da Arábia Saudita no mercado de verão, acabou por falar com o Ruben Amorim, que também foi uma parte importante neste processo, e decidiu ficar em Manchester. No entanto, com o avançar do tempo, o jogador, foi dito hoje pela imprensa inglesa, está muito descontente com o rumo dos acontecimentos, não só a nível desportivo como a nível administrativo. Portanto, Bruno Fernandes está descontente em Manchester e quererá eventualmente olhar para o futuro, olhar para outros clubes que estejam interessados em garantir a assinatura do jogador português. É o que é dito hoje em Manchester, não só em Manchester como pela imprensa inglesa, e um dos clubes que está aparentemente interessado é o Bayern de Munique, que adoraria contar com Bruno Fernandes no seu plantel. Diria que é o Bayern e muitos outros clubes pelo mundo fora que adorariam contar com um jogador com esta qualidade. Veremos o que é que acontece no futuro de Bruno Fernandes. Se eu não tenho total certeza que sairá neste mercado de inverno, também não tenho assim grandes dúvidas que no mercado de verão seja o ponto final na história que Bruno Fernandes escreveu com o Manchester United. Creio que já são vários anos aqui num projeto que não tem dado tanto ao jogador como o jogador tem dado ao clube. Portanto, acredito eu que para já não sairá, mas quem sabe no mercado de verão. Para já o que é certo é que a imprensa inglesa avança com este descontentamento do jogador e também com o interesse do Bayern de Munique. Vamos aguardar por mais capítulos nesta história. Também para a Arábia Saudita, há aqui a questão de Rafa Silva. É sabido, Rafa Silva no Besiktas tem tido alguns atritos não só com o treinador, mas também com a direção do clube turco, e agora a imprensa vai avançando que o Al Hilal é uma hipótese para Rafa Silva. O Besiktas não quer dar de barato este jogador, ou seja, não quer perder milhões com o negócio de Rafa Silva e só aceita acima dos 10 milhões. O Al-Ahly é o grande clube interessado, pode vir a ser colega da equipa de Galeno, que também já passou pelo futebol português, e neste momento aparenta ser o grande candidato a contar com Rafa Silva nos seus quadros. Passamos para o jogador seguinte, mais um jogador aqui da Arábia Saudita, desta vez não para ir para lá, mas sim para sair do mercado saudita. Ruben Neves, capitão do Al-Hilal, jogador já com vários anos no campeonato saudita, já passou também pelo campeonato inglês e pelo Futebol Clube do Porto, interessa aparentemente ao Manchester United. Pelos vistos, o Manchester United quer contar sempre com o médio português no seu plantel e neste momento o que é dito pela imprensa inglesa é que Ruben Neves é muito admirado por Michael Carrick, o novo treinador do Manchester United, e que o Manchester United quer investir no meio campo. Tem cerca de 20 milhões de euros para gastar e esse valor é um valor que o próprio Al Hilal acha justo para eventualmente vender Ruben Neves. Também, para vos ser sincero, é um negócio que já se ouve falar há muito tempo, não só para o Manchester United, mas no regresso de Ruben Neves ao futebol inglês. Já são vários mercados com vários rumores sempre a dizer o mesmo e até agora nunca aconteceu. Vamos ver se esta crise do Manchester United é o que faz com que o clube inglês puxe o gatilho e avance para a contratação de Ruben Neves, que lá está, é já um médio com provas dadas no principal campeonato inglês. Deixamos agora de falar de não só de jogadores portugueses, continuamos nos jogadores portugueses, mas para o mercado português. Rodrigo Ribeiro, sabe, o 0-0 já está a caminho do Augsburg, do campeonato alemão. Será um negócio que será feito por empréstimo e o Augsburg terá depois uma opção de compra perto ali da casa dos 6 milhões e a opção de compra tornar-se-á obrigatória caso o jogador atinja alguns objetivos. Este negócio de Rodrigo Ribeiro, melhor, o jogador em si, tem aqui várias partes que é difícil de compreender, porque quando o jogador estava na formação do Sporting e na equipa B, era um jogador que aparentava ser para outros voos, aparentava ter qualidade a mais para os respectivos escalões. Tentou dar o salto para a equipa principal do Sporting, nunca se afirmou, deu 2 saltos em empréstimo, falamos para o Nottingham Forest, aí se calhar um salto ainda maior, campeonato inglês, e depois para o AVS, que era se calhar onde se esperava que pudesse mostrar mais a sua qualidade, e parece ter ficado sempre aquém quando tentou dar o passo em frente. Portanto,
Há aqui uma nova hipótese, empréstimo ao Augsburgo. Vamos ver como é que corre a vida a Rodrigo Ribeiro, que lá está, tecnicamente, ninguém tem grandes dúvidas. É um jogador com uma qualidade acima da média. Vamos ver se tem sorte pela Alemanha. Passamos ainda no campeonato português, mas para um jogador também de Lisboa, do Estrela da Amadora, Kikas. Falámos há cerca de uma semana, há uns dias, que Kikas estaria perto de renovar com o Estrela da Amadora. Ora bem, hoje o jornal A Bola avança com a informação que Kikas aparentemente já tem tudo acertado com o KAS Elpen, clube da segunda divisão belga, e que pode estar muito perto de mudar de ares. Vamos ver o que é que acontece. Há um princípio de acordo, mas lá está, a renovação foi falada há pouco tempo. Negócio assim com diferentes informações em diferentes dias, diria que é caso para acompanharmos no futuro. Para já dar nota deste interesse do clube belga em Kikas. Agora, deixamos os portugueses e falamos só de jogadores que estão relacionados com o nosso campeonato. Continuamos no Estrela da Amadora e Doué a caminho do Estrela da Amadora. Não é clickbait nem nada que se pareça, mas também não é Désiré Doué, o extremo do PSG, é Eddy Doué, irmão de Désiré Doué, com 20 anos, também ele do PSG, jogador que nesta temporada jogou na equipa sub-21 do PSG, ainda não teve nenhuma experiência a nível sénior e aparentemente o Estrela da Amadora está bastante interessado em garantir a assinatura deste médio que também pode jogar a extremo. Veremos o que é que acontece. Ele acaba contrato no final desta temporada. O PSG não se importa de deixar o jogador sair já neste mercado de inverno. Acabava o contrato só em junho. Não se importa de deixar sair já o jogador, mas quer ficar com uma percentagem de uma eventual venda de Eddy Doué. Não é um negócio a acompanhar também para estes dias, mais um rumor lançado aqui pela imprensa portuguesa. Uma confirmação, passamos dos rumores para agora umas 5 confirmações, 5 oficializações. Estas sim, o jogador já tem a foto com a camisola do novo clube e tudo. Gabriel Veron vai sair do Futebol Clube do Porto, já tínhamos dito aqui quando fiz o episódio especial antes do mercado abrir, dedicado ao Futebol Clube do Porto, que o Futebol Clube do Porto iria receber Gabriel Veron de regresso após o empréstimo ao Juventude. A ideia dos Dragões era emprestar uma vez mais Gabriel Veron e encontraram o sítio ideal para o jogador. Falou-se na altura do Brasil, acabou por não ser para o Brasil, é para o Nacional da Madeira. Um empréstimo simples até ao final da época, sem opção de compra, de um jogador que, lá está, é sabido por todos que tem muita qualidade técnica. Era um jogador que foi considerado o melhor jogador do Campeonato do Mundo Sub-17 em 2019. Portanto, formação de Palmeiras, tem toda essa craveira de grande jogador. No Porto não rendeu. Depois teve 3 empréstimos, se não me engano, ao Cruzeiro, ao Santos e também ao Juventude. Em nenhum deles ficou acima da média, deixou sempre um bocadinho a desejar e agora tem mais uma oportunidade no Campeonato Português ao serviço do Nacional. Vão ser 6 meses para mostrar o que vale e depois então o Porto verá o que é que irá fazer com Gabriel Veron, que regressará, lá está, no final do empréstimo ao Estádio do Dragão. Passamos agora para Ignacio Diarra-Barrena. É verdade, o guarda-redes uruguai, não sei se recordam, esteve por Aroca desde 2022 a 2024 e durante esse período, acho que não é escândalo nenhum dizer, mostrou ser um dos melhores guarda-redes do nosso campeonato. Excelentes exibições ao serviço do Aroca e saiu na altura para o campeonato saudita e agora estava cedido ao Barcelona do Equador, não ao Barcelona de Espanha. Acabou o contrato em janeiro, estava sem clube e assinou uma vez mais pelo Aroca a custo zero. É um contrato também de 6 meses até ao final da época, portanto não há muito que enganar, ficará estes 6 meses e depois veremos se é renovado, se não é. Acredito que tenha qualidade para renovar e que o Aroca tenha todo o interesse em contar com este jogador durante mais tempo nos seus quadros. Passamos de Arruabarrena para Luquinhas, jogador que vai sair do nosso campeonato, já é oficial, sairá para o Radomiak Radom, do campeonato polaco, espero não ter dito o nome mal. Era um jogador que não tinha grandes oportunidades quanto isso no nosso campeonato, teve pouco espaço nos Açores, só fez um jogo do início ao fim nesta temporada. Era até mais visto como uma eventual solução a sair do banco e esta é uma transferência que não se sabem os valores envolvidos, mas que não surpreende muito porque Luquinhas, antes de ingressar no Santa Clara, tinha passado pelo campeonato polaco, pelo Legia de Varsóvia e tinha feito uma boa passagem, portanto é um jogador que tem algum nome pela Polónia e agora ingressa uma vez mais nesse campeonato para o Radomiak Radom. Passamos de um jogador vendido para um jogador contratado, e este com valores anunciados. Falamos de Diogo Bezerra, extremo brasileiro, que foi contratado pelo Rio Ave por 1,8 milhões de euros. Ele estava no
à OFK Beogrado, do campeonato da Sérvia, e curiosamente por lá, nestes 6 meses que fez do campeonato sérvio, era o melhor assistente do campeonato, o jogador com mais dribles tentados e o jogador com mais dribles conseguidos. Portanto, vem aí um quebra-cabeças para as defesas portuguesas. Diogo Bezerra tinha 8 assistências, já está a fazer uma grande temporada num campeonato sérvio que tem equipas, enfim, como o Estrela Vermelha, como o Partizan, ou seja, com outros argumentos do que este OFK Beograd, e mesmo assim Diogo Bezerra conseguia mostrar-se em excelente plano. 1,8 milhões de euros, uns irão dizer que é muito caro, outros que é barato. Veremos o que é que este jogador acaba por render no Rio Ave. Foi colocada a hipótese deste jogador ser um substituto para André Luiz, não parece que seja. André Luiz é mais um extremo pela direita, esquerdino, Diogo Bezerra é extremo pela esquerda, portanto talvez não seja um substituto. Claro que se André Luiz acabar por sair, Diogo Bezerra pode se calhar ocupar aquela posição e enfim ser um remendo para a equipa do Rio Ave. Veremos o que é que acontece. O que é certo é que para já na equipa do Rio Ave mantém-se André Luiz, que já é um quebra-cabeças conhecido por todos nós, e agora há esta adição interessante de Diogo Bezerra, que pelo menos vem aqui com os números muito, muito interessantes. Para terminarmos de falar de jogadores no campeonato português, só dar destaque para Yuri Moreira, avançado do Marselha, que foi cedido a custo zero ao Passos de Ferreira. Um negócio aparentemente interessante. Este Yuri, eu ia dizer Medeiros, mas não, este Yuri Moreira é formado no Sporting e no Benfica, teve essas 2 passagens na sua formação, não se estreou na equipa sénior do Marselha, mas passou para o Sub-21. É um jogador com bons argumentos, tem algum gol nessas camadas jovens do Marselha. Veremos o que é que faz na segunda Liga Portuguesa e se consegue ajudar o Passos de Ferreira a garantir a manutenção no segundo escalão do nosso futebol. Agora sim, passamos para o futebol internacional e começamos com N'Golo Kanté, um nome conhecido por todos, jogador campeão do mundo pela França em 2018, já estava também ele há algum tempo no Al Ittihad, ou seja, na Arábia Saudita. Tem uma vontade agora aos 34 anos de certa forma de abraçar um novo projeto e há a hipótese de regressar à Europa. O Fenerbahçe é a porta de entrada para este jogador no futebol europeu. Ele tem contrato até ao final da época com o Al Ittihad, ou seja, até junho de 2026, e o Al Ittihad não quer deixar o jogador sair já a custo zero, ou seja, quer ganhar algum dinheiro se for para sair já neste mercado. E o que acontece é que o Al Ittihad enfim, vai colocar aqui alguns entraves. Veremos, o Fenerbahçe tem algum dinheiro e quererá sem dúvida contar com este jogador. É questão para acompanharmos nos próximos dias. Acho que não seria daqueles casos para N'Golo voltar a ter bons 6 meses e de repente ser chamado ao Mundial. Acho que já não está bem nesse plano, mas poderia ser interessante. E o campeonato turco é um campeonato, diria que aliciante, ou com o Galatasaray, com o Fenerbahçe, com o Besiktas a discutirem o título. Veremos se não será uma adição importante nessas contas do campeonato turco. N'Golo Kanté quer sair, quer abraçar um novo projeto, vê com bons olhos uma eventual entrada no Fenerbahçe. Falta Fenerbahçe e Al Ittihad decidirem-se em relação aos valores. Continuamos no Fenerbahçe e passamos para Youssef En-Nesyri, jogador de ponta-lança de marroquino, que eliminou Portugal, um jogador de má memória para nós portugueses. Eliminou Portugal no Mundial 2022, quando Portugal apanhou a seleção de Marrocos, e En-Nesyri foi o jogador que meteu um gol de cabeça e lixou-nos as contas. Está no Fenerbahçe e aparentemente interessa e bastante ao Everton. É um jogador que, para ser sincero, faz todo o sentido que interessa ao Everton, porque é o típico avançado que o Everton gosta. Avançado alto, forte, possante, muito forte fisicamente, fortíssimo no jogo aéreo, portanto faz todo o sentido. O Everton gosta muito desse tipo de jogadores para o tal Brexit futebol, bola aérea, bola nas costas, procurar o jogo físico. Portanto faz sentido este rumor que a imprensa inglesa vai avançando hoje. É um rumor que está um empréstimo com opção de compra, ou seja, não é para o jogador sair já, e fala-se de um empréstimo com opção de compra na casa dos 20 milhões de euros que o Everton depois, se entender, poderá gastar no mercado de verão para este jogador, Youssef En-Nesyri. Continuamos no campeonato inglês e do Everton passamos para o West Ham, e se falámos no último episódio, não se bem se recordam, falámos ontem de Caio Jorge, que era um jogador que renovou com o Cruzeiro, mas o Flamengo tinha aliciado o jogador com 30 milhões de euros.
Ora bem, o Flamengo pegou nesses 30 milhões de euros e agora está a aliciá-lo está a aliciar Lucas Paquetá com 30 milhões mais uns trocos. O negócio poderá ser feito na casa entre os 30 aos 40 milhões por um jogador que já passou pelo Flamengo, Lucas Paquetá, jogador que aparentemente também, segundo a imprensa brasileira, não tinha nenhum problema em deixar a Premier League para voltar ao Brasileirão, e é um negócio que acho que impressiona pelo poderio financeiro que o Flamengo vai mostrando nesta fase. 30 a 40 milhões não é nenhuma brincadeira, e é, ao final de contas, roubar um jogador à Premier League. Certo que o West Ham não é um clube topo da Premier League, tem estado até mal nas últimas temporadas, mas mesmo assim é um valor muito interessante para o Campeonato Brasileiro. Veremos o que é que acontece neste negócio que tem vindo a ser falado com cada vez mais insistência, e onde há fumo, há fogo. Amigos, passamos agora para Campeonato Espanhol. Oscar Mingueza, jogador que já passou pelo Barcelona, defesa central, defesa de direito, já foi internacional pela Espanha, vai assinar, ao que tudo indica, pela Juventus. E Juventus quer ter o jogador o mais depressa possível. Este é um jogador que acaba contrato com o Celta de Vigo em junho de 2026, ou seja, poderia assinar aí a custo zero pela Juventus, e é o que tudo indica o que vai acontecer. Mas a Juventus não quer esperar até junho, quer que o jogador venha já, e para isso coloca entre 3 a 4 milhões em cima da mesa do Celta de Vigo, para tentar que o negócio seja feito com a maior celeridade possível e para não ter de esperar mais 6 meses. Além disso, já foi um princípio de acordo alcançado entre a Juventus e o jogador. Portanto, ao que tudo indica, este negócio é mesmo para acontecer. Veremos se em junho possível, ou se agora, caso o Celta de Vigo aceite estes 3 ou 4 milhões de euros. Outro jogador espanhol, outro lateral, não direito, mas esquerdo, é Alfonso Pedraza, lateral do Villarreal, 29 anos, ligeiramente mais experiente que Mingueza, também ele internacional espanhol, que vai sair também do Campeonato Espanhol e vai ingressar no Campeonato Italiano pela porta da Lazio. O jogador vai chegar em junho, já é certo. A Lazio aparentemente não tem tanta pressa como a Juventus. Vai chegar em junho ao Campeonato Italiano e aí vai assinar um contrato até 2028 com a Lazio. Portanto, esta aqui já... o jogador ainda não tem a tal foto com a camisola, que sei que muitos de vocês só acreditam quando isso acontece, mas é daquelas que já não foge. Aparentemente, o jogador vai mesmo assinar em junho de 2026 pela Lazio e assinará um contrato válido por 2 temporadas. Estamos quase a acabar, só a falar de mais 2 jogadores e uma curiosidade sobre um terceiro. José Campanhã é o jogador que vamos falar agora, jogador espanhol, que já passou pelo Futebol Clube do Porto, uma passagem não muito interessante, só ali com uns 10 jogos, se não me engano, foi pouco mais que isso, entre 10 a 15 jogos, muitos deles a sair do banco em 2014, 2015, se não estou em erro, se estiver, perdoem-me por isso, mas foi mais ou menos por essa altura. José Campanhã vai assinar, ou melhor, já assinou com o Ceuta, a equipa da 2ª Divisão Espanhola, esteve no Las Palmas na última temporada, está desde junho sem jogar e agora encontrou o novo clube, assinou também até ao final da temporada, portanto, mais 6 meses aqui para ganhar alguma forma no 2º escalão do Campeonato Espanhol. Ele que era um jogador visto com muito potencial no começo da sua carreira, foi inclusive 2 vezes campeão sub-19, se não estou em erro, exatamente, sub-19, venceu 2 Euros sub-19 pela seleção espanhola, portanto tinha aqui muito potencial. A carreira acabou por não ser, não justificar esse potencial todo, mas ainda assim uma carreira pelo Campeonato Espanhol, com passagens pelo Porto, uma carreira ok para José Campanhã. Vamos falar também falámos de um que está a acabar a carreira e agora vamos para outro que está a começar. Maximilian Ibrahimovic. Adivinhem de quem é que é filho, o apelido, melhor dizendo, não engana. Filho de Zlatan Ibrahimovic, assinou hoje pelo Ajax, assinou por um empréstimo com opção de compra com o clube neerlandês, clube que curiosamente já tinha contado com o serviço do pai, portanto aqui percorrer os passos que Ibrahimovic já tinha feito na sua carreira. Maximilian Ibrahimovic será, melhor dizendo, a sua grande experiência no futebol sénior. Ele já tinha jogado pelo Milan, mas tudo futebol de formação, desde os sub-17, se não me engano, até aos sub-21, portanto já tinha essa experiência, esse andamento, nunca tinha tido um grande teste pelo futebol sénior. Será agora, assinou pelo Ajax, empréstimo com opção de compra.
Veremos se filho de peixe sabe nadar. Se souber, bem, está muito bem servido o Ajax, certamente. Para terminar, só aqui dar a nota de uma notícia que foi descoberta hoje, que aconteceu quando o Lionel Messi tinha saído do PSG e o Al Ittihad fez de tudo para contar com o jogador, e quando eu digo de tudo, não pouparam aos milhões. Permitam-me só ver aqui a citação do presidente que veio a público, Amar Al-Aili, presidente do Al Ittihad. Eu com os gelos mal tenho uma complicação, portanto Aili vai ser um bocadinho difícil para mim, mas está dito e acho que vocês percebem. Falou hoje ao TNT Sport e disse as seguintes frases sobre o Lionel Messi. Tentou contratá-lo antes de Messi ingressar, lá está, no Inter Miami. Passo a citar: se concordasse, oferecia um contrato onde poderia jogar enquanto quisesse, pelo tempo que quisesse. Contactei-o quando terminou o contacto com o PSG, ofereci-lhe 1.400 milhões de euros. Isto é um valor, malta, credo. Ele rejeitou uma oferta tão grande para o bem da sua família. É curioso porque muitos vão para a Arábia para o bem da sua família. O Messi rejeitou ir para a Arábia para o bem da sua família, apesar de os ter convencido. Volta à citação. Respeito e o Al Ittihad terá sempre as portas abertas para ele. Pode vir quando quiser. Celebraríamos a Liga mesmo antes de começar, porque teríamos o melhor da história. Bem, aqui citação de Amar Al-Aili, presidente do Al Ittihad, que tentou de tudo. 1.400 milhões de euros. É aqui uma história de mercado que acho interessante para acabarmos o episódio de hoje. Ficam a saber que isto aconteceu, confirmado pelo próximo presidente. Messi disse que não, acabou por ingressar no Inter Miami, já foi campeão da MLS e tem dinamitado tudo por lá, como seria de esperar, ao fim de contas é o Messi. E pronto, ficam aqui com esta história para terminar o episódio de hoje. Por hoje está tudo contado, eu volto para a semana, mas mais importante que isso, o Mercado Flash continua amanhã, ou com o Igor ou com o Humberto, estarão certamente muito bem servidos com quem quer que seja que apresente o episódio. Portanto, muito obrigado a todos por terem assistido. Antes de me despedir, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e já agora, se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like. Ambas as coisas são muito importantes aqui para o 00 e é tudo. Muito obrigado por terem assistido, um abraço e até à próxima.